Olá, meus amigos, a paz do Senhor, pastor Gilvan Marques. Abraço grande para você que nos acompanha aqui no grupo de oração Esperança Brasil, esse canal voltado para o ensinamento de novos convertidos, você que está começando na fé e você que tem dúvidas a serem tiradas. O melhor da fé cristã de uma forma objetiva, para que você venha aprender e colocar esses ensinamentos em práticas na sua vida cristã. Hoje eu vou trazer aqui para muitas pessoas o que são epístolas bíblicas. E vamos tirar dúvidas de algumas pessoas em relação a isso aí. Visto que a Bíblia Sagrada de um Novo Testamento, em sua maior parte, foram retiradas de epístolas bíblicas. Vamos lá saber o que é isso? Primeiro, o que é epístola? O que significa epístola bíblica? Epístola é uma carta escrita a um ou mais destinatários. Ela pode ser no caráter privado ou público. A diferença entre uma e outra é que a carta é um escrito pessoal, particular. Existem coisas numa carta que é só revelado ali para duas pessoas. Já a epístola é diferente. Uma epístola, ela é destinada ao público em geral. Qualquer pessoa pode saber do que se trata, do que veio. Espero que até aí você tenha tirado a sua dúvida. Ok, gente? Vamos lá então, dar continuidade a esse assunto aqui na nossa aula. O Novo Testamento é formado de epístolas. As palavras epístola ou carta, como eu falei, traduz o termo epístole, que ocorre mais de 20 vezes. No Novo Testamento. Além disso, a palavra epístola designa 21 escritos do Novo Testamento. E se o livro do Apocalipse for considerado uma epístola, como está havendo estudos em relação a isso aí, então esse número sobe para 22 epístolas. E aí você pergunta, quem que é os autores dessas epístolas? A maioria das epístolas do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo, num total de 13 cartas ao todo. Já as 8 epístolas restantes foram escritas por diferentes autores: Tiago, Pedro, João, Judas. Até hoje não se sabe ao certo qual o escritor de Hebreus. Muitos apontam que é de autoria de Paulo. Todas as epístolas do Novo Testamento equivalem em autenticidade, autoridade e inerrância. As epístolas da Bíblia, como elas foram organizadas? Os estudiosos organizaram as epístolas bíblicas em diferentes grupos. As epístolas escritas por Paulo, por exemplo, são chamadas de epístolas paulinas. Já as demais são chamadas de epístolas gerais. Contudo, até mesmo dentro das cartas de Paulo, os comentaristas criam subgrupos para melhorar e organizar os seus escritos. Por exemplo, epístolas paulinas, Romanos de 1 a 2, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 de Tessalonicenses, 1 e 2 de Timóteo, Tito e Filemon, 1 e 2 de Coríntios. Dentre essas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon são chamadas de epístolas da prisão, porque o apóstolo estava preso quando as escreveu. Também as cartas direcionadas a Timóteo e a Tito são chamadas de cartas pastorais, porque nelas o apóstolo aconselha 12 líderes da igreja primitiva. Epístolas gerais: Hebreus, Tiago, 1 e 2 de Pedro, 1 e 2 e 3 de João e Judas. As epístolas gerais são designadas dessa forma porque os intérpretes têm as considerado gerais, enquanto aos seus destinatários. Existe diferença entre cartas e epístolas. Um teólogo alemão chamado Desmet, por exemplo, sugeriu. Ele diz: basicamente, as cartas são escritos pessoais, com trechos privados. Não possui a intenção de ter seu uso perpetuado. Já as epístolas bíblicas
tem propósito de servir a um público de forma permanente. Um comentário meu aqui em cima desse comentário. A gente precisa entender uma coisa. Existem muitas cartas que eram particulares e que se transformaram em epístola. Mas existem cartas, e as maiorias das cartas que foram transformadas em epístolas, essas cartas que se transformaram em a maioria do Novo Testamento, como um problema que a igreja estava passando, uma situação ali, e ela necessitava de uma resposta, porque a igreja primitiva ela não tinha normas nem regras ainda. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo repreende ao pessoal da Santa Ceia, dizendo que eles ficavam bêbados e comia como se estivesse jantando em sua casa, quando muitos ficavam ali sem tomar a Santa Ceia, porque a igreja estava em formação, ela precisava de regras e normas. Por que eles pediam Paulo? Porque Paulo era o mais preparado. E aí Paulo enviava esses escritos, que logo se transformaram aí como regra permanente da Bíblia. A maioria do Novo Testamento foi pautado e formado em cima de cartas. Saiba disso, você precisa conhecer o que você está lendo. Diferenciar um ponto de vista humano da palavra de Deus. Isso gera um pouco de rejeição de algumas pessoas, até que eles entendam, obedecendo uma coisa, quando na verdade você está pensando que é Deus e foi um ponto de vista humano. Esses detalhes você tem que saber diferenciar na Bíblia. As epístolas que você tem na Bíblia hoje, que se tornaram permanentes porque uma carta não poderia, isso foi analisado, foi estudado, entendeu? Ali pelos teólogos, pelos estudiosos da época, para implantarem isso como permanente na Bíblia. As cartas de Paulo foram 13 epístolas que vieram para solucionar problemas da igreja que estava começando ali. Eu espero que essas dúvidas aí estejam tiradas. Por isso que essas cartas, elas vieram, mas não esqueça disso. Por que elas ficaram permanentes para a igreja? Mesmo sendo o ponto de vista de Paulo. Porque elas estão baseadas na resposta correta daquilo que Deus quer para a gente. Ou seja, elas tiveram a iluminação do Espírito Santo na época para resolver o problema que a igreja estava enfrentando. Então, por isso essas cartas, essas epístolas passaram a ser permanente, para que toda a igreja viesse a ler e consultar quando estivesse passando um problema. Ela teve uma direção do Espírito Santo. Essas cartas de Paulo, por isso que se transformaram aí em 13 epístolas que você lê até hoje. Mas eu posso aceitar isso, pastor, como uma direção para a minha vida? Claro que você pode aceitar. Não quer dizer que a gente vai passar por esse mesmo problema e vai ter que fazer do mesmo jeito. Mas se amanhã ou depois a igreja passar um problema semelhante, ela vai ter na Bíblia a direção de como resolver por intermédio da visão ali do Espírito Santo com a direção do apóstolo Paulo. Entendeu, queridos? É por aí. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento registram fatos históricos que servem de fundamento para a fé cristã. A Bíblia ela conta a história da redenção e o desenvolvimento progressivo dessa história num tempo e é narrado desde o Antigo Testamento, culminando na encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas promessas da era vindoura, conforme registrado no Novo Testamento. As epístolas, como eu falei para vocês, elas corrigem erros cometidos pelos antigos cristãos, explicam a importância da unidade do corpo de Cristo, fornecem encorajamento no que diz respeito à perseverança da fé e na obediência ao nosso Senhor Jesus. Condenam os falsos mestres e as suas doutrinas enganadoras e regulamentam a vida da igreja de uma forma geral. Por isso estão aí como direção do Espírito Santo as cartas que se transformaram em epístolas e as mesmas hoje ficaram permanentes para que todos os cristãos viessem a consultar como os escritos sagrados. Então, gente, eu espero que você tenha aí entendido esse assunto, porque é um assunto importantíssimo e muita gente não conhece, não sabe. O Novo Testamento basicamente foi formado de cartas. Só Paulo escreveu 13 cartas que se transformaram em epístolas e 8 vieram aí por autores variados, Tiago, Pedro,
Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha tirado sua dúvida. Qualquer coisa, estamos por aqui. Me chamo Pastor Gilvan Marques. Agradeço a você que é inscrito no canal. Você que não é, se inscreve aí. Nos ajude a fazer com que esse canal cresça e que a palavra de Deus ela vá alcançar mais pessoas que necessitam do conhecimento verdadeiro do Evangelho. Grande abraço a você. Até o próximo vídeo, se o nosso bondoso Deus, o Pai Eterno, Pai das Luzes, assim quiser. Fiquem com Deus.